بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد جاء في كتاب الله التنزيل: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء أيضا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أحبة إخوتي، هناك سنة من سنن الأنبياء استنى بها كل الأنبياء، ولكن أكثر منا اليوم تركنا هذه السنة. فإن شاء الله اليوم سوف نأتي بقصة، وهذه القصة تبدأ بهذه السنة، وهذه القصة قصة نأتي بها مع نبينا إبراهيم عليه السلام. فإن شاء الله سنأتي بالقصة ونتفكر قليلا ببعض الحكم نستطيع ممكن أن نفيد منها من هذه القصة. Caros irmãos e irmãs, existe uma sunna, muitas vezes a gente gosta de falar de sunna, que foi praticado por todos os profetas. Todos os profetas e mensageiros praticaram ela, mas infelizmente muitos de nós hoje abandonamos essa sunna. A verdade é isso, muitos de nós abandonamos e nem nos ligamos mais a essa sunna. E na verdade vamos trazer uma história hoje que começa com essa sunna. Talvez a prática da sunna em si não seja o foco da nossa fala de hoje, mas a história de hoje ela parece anodina, porque se eu trouxer a história diretamente, sem falar que, na verdade, é a prática daquela sunna que está na base da existência dessa história, a história não faria sentido. E a ideia é trazer a história para a gente depois pensar juntos e ver se a gente consegue tirar algumas sabedorias nessa história que possam ser úteis para nós e para a nossa fé. E é uma história que é ligada à prática dessa sunna relacionada ao nosso mensageiro Ibrahim alayhi salam. E de que sunna é essa? Trata-se da sunna de não se alimentar sozinho. Parece bobagem, mas é uma realidade. Todos os profetas e mensageiros, alguns falam de mais de 124 mil profetas, mais de 300 e poucos mensageiros, todos praticaram literalmente essa sunna. Que é uma coisa parecida, simples de fazer, mas eu desafio cada um de vocês, cada um de nós, até a mim mesmo, comecem a praticar essa sunna durante essa semana, e semana que vem a gente conversa para ver o quão fácil, o quão difícil e o que ele transformou em vocês. Que os profetas e mensageiros, quando eles tinham comida para se alimentar, eles nunca sentavam para se alimentar sozinho dessa comida. Prestem atenção. Ele não pegava a comida e oferecia a alguém. Que a gente faz isso. E que muitas vezes isso até nos dá, e algumas pessoas dá até uma sensação de superioridade, até de prazer, de mostrar que eu estou dando para o outro. Aqui não é isso. É dividir a sua alimentação, a sua comida com a outra pessoa. Chamar outra pessoa para comer junto contigo. Isso é uma prática, é uma sunna que todos os profetas e mensageiros praticaram. Qualquer um que pega qualquer
livro sobre a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vai ver que tem muitos relatos sobre isso. Mas muitos. Mas raramente a gente escuta falar disso. Raramente a gente escuta nos chamar a atenção sobre isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em várias situações, tem vários relatos que, tipo, ele estava até com fome. Tem a história de Jabir, por exemplo, que chegou ao profeta alaihi salatu wassalam, num dia que, na batalha de Khandak, onde as pessoas estavam trabalhando, e todo mundo estava com fome, claro. Só que ele percebeu que o profeta alaihi salatu wassalam estava com 2 pedras amarradas na barriga. Quer dizer que, na verdade, 3 pedras, aliás. Quando você amarra a pedra na barriga, antigamente era um jeito de você enganar a fome. Você aperta a barriga com pedras para enganar a fome. Ele percebeu que o profeta estava com 3. Algumas pessoas normalmente têm 1 pedra só. Ele percebeu quanto o profeta alaihi salatu wassalam estaria com fome. Ele foi na casa dele. Ele tinha só uma cabrita que ele usava para tirar um pouco de leite, uma cabrita pequena, magra, e um pouco só de farinha. Ele decidiu chamar a esposa dele, conversar com a esposa, e decidiram matar a cabrita e fazeram uma comida para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele mandou uma pessoa chamar o profeta sallallahu alaihi wasallam em segredo, para que só o profeta sallallahu alaihi wasallam venha. E quando ele foi chamar o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou todo mundo, mais de 1000 pessoas. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou, recitou a basmala, e pediu a Allah subhanahu wa ta'ala, e a comida foi suficiente para todo mundo. Não foi só esse caso, como aconteceu vários casos na vida do profeta alaihi wasallam. É a mesma coisa de todos os outros profetas. Quando eles tinham comida, eles compartilhavam a própria comida que eles vão colocar na boca com os outros. Não é pegar um resto ou algo que eu não quero. A própria comida, o próprio prato onde ele vai se alimentar, ele nunca se alimentava nesse prato sozinho. Sempre se alimentava com alguém. É por isso que você vai ver em algumas sociedades ainda muçulmanas que ainda preservam algumas tradições islâmicas, você vai perceber isso. Eu, por exemplo, que cresci num país da África Ocidental, eu sei que era uma coisa comum. Na hora de a gente se alimentar, inclusive a porta da casa ficava aberta e pessoas que passavam na rua a gente chamava para entrar. A gente cresceu nessa situação. Em várias sociedades muçulmanas, se você for, normalmente é uma prática que a gente deveria encontrar. Infelizmente, em muitas das nossas sociedades, infelizmente, são práticas que infelizmente a gente está abandonando. A história do profeta Ibrahim alaihi salam começa com isso. Ibrahim alaihi salam estava com fome e pediu a Allah subhanahu wa ta'ala ajuda até que ele consiga alimento. E quando ele conseguiu alimento, ele foi procurar alguém para se alimentar, como ele sempre fazia. Só que naquele dia era difícil encontrar alguém. Tá? Tudo pessoa que ele ia chamar para vir se alimentar com ele, pessoas recusavam. Outro processo aqui. Geralmente, quando você oferece comida para alguém, na nossa cabeça, é nós que estamos fazendo favor a essa pessoa. Somos nós que estamos fazendo favor a essa pessoa. Só que aqui não. A pessoa que está aceitando o seu convite que está te fazendo o favor. Isso também é um ponto importante que é bom a gente refletir. Que é um ponto de humildade importante. Você tem o alimento, mas a pessoa que você convida que está te fazendo o favor. É a mesma lição que o Corão nos dá com a obrigação da zakat. Quando você está dando a zakat, você não está fazendo caridade, não é doação. É uma obrigação. A pessoa que está recebendo a sua zakat que está te fazendo o favor. Não é você que está fazendo o favor à pessoa que está recebendo a zakat. É um processo de humildade. Porque a pessoa arrogante também pode fazer caridade, mas ele faz pelo ego dele. Ele não faz pelo bom motivo. Muitas vezes escutamos o discurso, o mais importante é fazer o bem. Não. O mais importante é fazer o bem pelo motivo certo. Porque quando você faz o bem pelo seu ego, no dia que o seu ego não estiver feliz com esse bem, você não vai mais fazer esse bem. Então, essa é a lição que vai vir nessa história de Ibrahim alaihi salam. Ele não encontrou alguém. Ele foi procurando. Outro ponto, eles nunca desistiam até encontrar alguém. A gente muitas vezes não quer fazer a coisa, a gente finge que procurou alguém e nem procurou. Desafio, tentam essa semana, qualquer alimento que você tiver, sempre que tenha alguém para se alimentar junto com você desse alimento. Não é fácil. É uma coisa de limpar, de purificação do coração muito forte, muito poderoso, de aumento da fé. Até que Ibrahim alaihi salam foi e encontrou um senhor de idade, há uns 70 e poucos anos. Ele convidou esse senhor, e esse senhor aceitou se alimentar com Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam colocou alimento, fez a mesa, fez a ma'ida, a mesa da comida para eles sentarem comer. E antes de começar a comer, Ibrahim alaihi salam começou com a basmala. E pediu para o velho também dizer a basmala. E o velho falou, mas por que eu vou pronunciar o nome de Allah?
eu não gosto de Allah, eu não acredito em Allah, não quero nem saber nada de Allah, por que eu vou ter que pronunciar o nome dele? Ibrahim a.s. falou, mas, ô velho ingrato, se Allah subhanahu wa ta'ala que me permitiu ter esse alimento, foi Allah subhanahu wa ta'ala que me permitiu encontrar você para convidar você. Aí que vai vir a primeira lição. Na cabeça de Ibrahim, não na cabeça de Ibrahim a.s., mas é uma lição que vai ser dada para nós, que na nossa lógica geral, quem foi convidado que está recebendo o favor. Então, Allah subhanahu wa ta'ala me permitiu convidar você. E Allah subhanahu wa ta'ala que me permitiu conseguir essa comida que você vai comer agora comigo. E você está lá, se recusando em pronunciar o nome de Allah, ainda me diz que você não ama Allah subhanahu wa ta'ala. Se você não for citar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a minha comida só se alimenta se você citar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim está dando uma condição aqui. Porque ainda a gente está na lógica dele estar fazendo o favor. Então, não vale a pena você compartilhar essa comida comigo. E o velho responde a Ibrahim, de fato eu não acredito no seu Deus, no seu Allah. De fato eu não amo o seu Allah. De fato eu não acredito em Deus. De fato eu não gosto. Então, se a condição para eu me alimentar desse seu alimento é necessariamente eu falar a basmala, então eu não vou me alimentar. Ibrahim falou, então, que assim seja. E o velho se levantou de forma digna, levantou-se e foi embora. Ibrahim a.s. sentou e começou a refletir a situação dessa pessoa ingrata. Olha o que está na cabeça de Ibrahim. E é o que é lógico. A primeira lógica que vem na nossa cabeça a todos é esse primeiro ponto. Que pessoa ingrata. Além de todas as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala está dando para ele. Ainda é uma pessoa que está convidando ele para se alimentar por causa de Deus. Porque Ibrahim só chamou ele por causa da fé dele em Allah. Se não fosse pela fé de Ibrahim em Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim nunca chamaria esse senhor para comer. Mas mesmo assim, Ibrahim explicando para ele as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, ele mesmo assim se recusou a se alimentar, se recusou a falar o nome de Deus. E ainda assim, mesmo com fome, ele se recusou a falar a basmala para poder se alimentar. Ele podia até falar fingido, se alimentar e ir embora. Ibrahim começou a sentar e pensou na situação desse velho que está sendo ingrato e que está perdendo favores só por não querer só reconhecer a Allah subhanahu wa ta'ala, por ser teimoso nas suas convicções. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين يا فوز المستغفرين إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E então, enquanto Ibrahim estava sentado e fazendo essas reflexões, Allah subhanahu wa ta'ala manda o anjo Gabriel para falar com Ibrahim. Ó Ibrahim, você é meu amigo, porque Ibrahim é conhecido como Khalilullah, Waliyullah, o amigo de Deus. Você é um próximo de mim. Ibrahim, você é meu amigo, falando para o profeta Ibrahim a.s., o anjo Gabriel transmitindo a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se você é meu amigo, o amigo tem que conhecer o amigo. O amigo tem que conhecer o amigo. Você pretendeu mandar esse velho embora, recusou a comida para ele por causa de mim. Mas você não me conheceu. E você tinha que me conhecer. É por isso que o Corão colocou, o Hadith Qudsi colocou, ta'arifuni qabla an ta'buduni. E na verdade, وَمَا خَلَقْتَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ibn Abbas diz que a aya aqui está dizendo إِلَّا لِيَعْرِفُونِ. Até que vocês me conheçam. A não ser que vocês me conheçam. Então, a verdadeira adoração, a verdadeira fé vai no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa era a lição que Allah subhanahu wa ta'ala nos transmite através dessa história com Ibrahim a.s. Se você é meu amigo, se você é um próximo de mim, você tem que me conhecer, tem que se esforçar a me conhecer. E Allah subhanahu wa ta'ala manda o anjo Gabriel trazer a Ibrahim a.s. uma explicação. Olha a situação desse velho. Eu o criei. Allah subhanahu wa ta'ala o criei. Eu o fiz crescer. Eu protegi na barriga da mãe dele. Eu o fiz nascer.
Eu permiti que ele respire o ar, que o ar seja útil para ele, que ele tenha força e saúde para crescer. Eu o alimentei. Eu o fiz crescer com força. Eu o mantive vivo. Eu dei comida e água. Permiti que ele beba água. Que a água seja útil no corpo dele. Que ele cresça e que ele viva até mais de 70 anos. E durante esse tempo todo ele nunca acreditou em mim. Durante esse tempo todo ele nunca gostou de mim. Durante esse tempo todo ele nunca quis falar meu nome. Mas mesmo assim, em nenhum momento eu tirei dele nenhuma das dádivas que eu dei para ele. E você, Ibrahim, em um único momento, só porque ele não quis falar só uma frase, em alguns segundos só, você recusou comida a ele. Enquanto, apesar de vários anos, dezenas de anos de renegação dele, eu não recusei nada a ele. Que tipo de amigo você é, ó Ibrahim, para não entender os sinais de seu amigo? Porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou os sinais para que a gente medite. Por que você quer que ele seja como você quer? Para poder ajudá-lo ou para poder trazer um favor a ele. Se você está dizendo que esse favor você está fazendo por causa de mim, que sou seu amigo. Eu que não recusei nada a ele. Eu que dei a força a ele, que deu a vida a ele, até que ele chegue na idade adulta e não tirei nada dele. E até que eu que permiti que você encontre ele para dar esse alimento, e mesmo assim, você recusou isso a ele, em meu nome, enquanto eu mesmo não recusei a ele. Que tipo de amigo é você? Aí Ibrahim a.s. entendeu agora a perspectiva. Na verdade, ele estava preocupado com a visão dele, Ibrahim. E não se preocupou com por que ele estava fazendo. O princípio pelo qual ele está fazendo. Que muitas vezes é isso. Fazer o bem é bom, mas tem que fazer por algum princípio que faça com que, mesmo quando não tiver de seu agrado, você continue fazendo esse bem. A gente viu alguns tempos atrás uma pessoa que viralizou até nas redes sociais, desculpe trazer isso aqui, uma pessoa que recusou comida a uma pessoa porque ela não ia votar no candidato que ele queria. Quer dizer que ele não estava fazendo o bem, ele estava fazendo pelo ego dele. Então, o princípio é o mais importante. Estou fazendo pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala não o recusou, não sou eu que tenho o direito de recusar a ele. E Ibrahim a.s. levantou, correu, procurou o velho e encontrou ele de volta. Essa última parte da história não é a mais importante. Infelizmente, muitas vezes a gente dá destaque a isso, não. O mais importante é o que eu acabei de falar. Ibrahim encontra o velho e chama ele, e pede ele para ele, por favor, eu te peço, venha comer comigo. O velho ficou espantado, porque Ibrahim já estava bem metido, durão, mandando ele embora. Agora Ibrahim está chegando humilde, pedindo para ele favor para vir comer com ele. Aí o velho de primeira não quis. Você me mandou embora. Ibrahim insiste. O velho acaba aceitando. E quando ele chega, ele ficou intrigado por essa mudança de comportamento. Será que esse cara... Estava usando o termo cara por um profeta, mas só para o contexto da história. Será que esse cara bate bem na cabeça? Seria uma coisa tipo que a gente se diria. Agora há pouco ele estava me mandando embora, me exigindo coisas. Agora ele está se humilhando para eu vir me alimentar da comida dele. Então o velho ficou intrigado e perguntou para Ibrahim, por que você teve essa mudança de atitude? Por que você mudou de postura assim de repente? E Ibrahim a.s. senta e conta para ele o que aconteceu. Explica para ele que ele é mensageiro. Explica para ele a vinda do anjo Gabriel e a mensagem que o anjo Gabriel deu para ele. E o velho senta naquela hora, faz a prostração e diz para Ibrahim, a partir de agora eu acredito no seu Deus. Não por causa de você, mas pelo que seu Deus te ensinou como mensagem. Porque realmente, se durante esse tempo todo eu aproveitei de todas as dádivas de Deus e nunca acreditei em Deus, nunca aceitei Deus, sempre insultei Deus, e mesmo assim, no primeiro dia que o mensageiro me recusou uma coisa, Deus foi reclamar do mensageiro. Quem recebeu a bronca não fui eu, que normalmente está errado, mas foi o mensageiro que recebeu a bronca. Aí sim, eu tenho que ser infinitamente grato a esse Criador. Agora eu reconheço que Allah subhanahu wa ta'ala é meu Criador. E assim ele virou um seguidor de Ibrahim, ele virou muçulmano. Mas essa parte muitas vezes não é o mais importante. Ele podia até não se tornar muçulmano. Mas o mais importante é a lição que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe a Ibrahim alayhi salam pelo anjo Gabriel.
A primeira lição, e alguns pontos, tem várias lições que a gente pode tirar dessa história, mas para não estender muito, vou me concentrar em 3 pontos principais. A primeira é, uma coisa que nós temos muito, é que nós nos preocupamos por causas, quando são causas que nós pensamos que são causas que são de coisa que parece conosco. Se o cara segue a mesma ideologia que eu, se acontecer alguma coisa com ele, eu me preocupo. Mas se não segue a mesma que eu, não me preocupo. Isso é uma coisa errada. É uma coisa que nós, como muçulmanos, devemos tirar da cabeça. Hoje está acontecendo, por exemplo, a situação na Palestina. Nós, como muçulmanos, nós estamos lutando por justiça na Palestina porque os palestinos são muçulmanos, até porque eles não são todos muçulmanos. Tem cristãos, tem judeus, tem vários povos entre eles. Nós estamos lutando por isso. Nós estamos lutando por os palestinos, nem porque eles são palestinos, nem mesmo às vezes porque eles são seres humanos. Mas lutamos por princípios. Lutamos pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, por justiça. E a justiça é um princípio divino. É esse princípio que defendemos. E não por ódio a quem está fazendo o mal. Pelo contrário, como o profeta ﷺ sempre rezava, para que ela oriente os piores inimigos dele. E que se não for orientado, que ela proteja a gente contra o mal deles. E isso que é o nosso objetivo. E isso, eu só fui entender isso até um pouco adulto, quando lá em 2006 estava acontecendo ataques também, tanto no Líbano como na Palestina. E foi uma época que eu, assim, me esforcei, controlei muito a minha vida para fazer muito dua. E nada estava acontecendo. Eu fui perguntar para um professor meu, mas por que tanta gente está fazendo tanto dua e nada está acontecendo? Ele falou, talvez você esteja fazendo dua por motivo errado. Talvez na sua cabeça, na hora que você está fazendo dua, você só se sensibilizou porque talvez são muçulmanos, ou talvez são gente parecida com você, ou talvez acredite uma coisa parecida com você, e não pelo princípio. E muitas vezes caímos nesse erro. Aconteceu um atentado agora, pouco no Irã, acho que foi ontem, muita gente morreu. A gente tem que ter a mesma comoção. Se acontecer um atentado em outro lugar que morre muita gente, não importa que são muçulmanos ou outro, a gente tem que ter a mesma comoção. Agora, há pouco tempo, na Líbia, estava tendo gente que se dizia muçulmano escravizando outros muçulmanos, negros, racistas, vamos falar a verdade. Mas pouca gente se comoveu. Inclusive, teve irmãos que naquela época não se comoviam. Batiam até palma. Vi muçulmanos aqui bater palma por racistas aqui no Brasil. E agora, na questão da Palestina, estão querendo cobrar dos outros que falem. Não, na verdade, a pessoa não está lutando pela Palestina. Está lutando pelo seu ego, porque você está lutando pelo que parece com você. Se não parece comigo, não vale. Se não segue a minha ideologia, não vale. Se não segue o que eu acredito, não vale. Não é o caminho que o Islã nos ensina. Isso não é o caminho do bem. É por isso que o Corão falou para a gente que a bondade não é você tornar o rosto para o leste ou para o oeste. O Corão descreve a bondade como ações e princípio, você respeitar princípio. É por isso que nas ciências islâmicas existe toda uma linha das ciências islâmicas que são os maqasid de Sharia, os princípios superiores da Sharia. A pessoa sempre fica trazendo Sharia por lei. Essa é uma visão ocidental de Sharia. A Sharia não é lei. É o caminho espiritual que você vai encontrar Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que na própria linguística árabe, Sharia é o caminho para a fonte. A fonte para nós é Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios muçulmanos definiram esses princípios superiores para a gente entender que nossa luta é por princípios. E não é por ódio contra ninguém. Nem é porque o outro parece comigo. Não é porque o outro acredita na mesma coisa comigo. Não. É por princípios, é pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala são os princípios melhores, os princípios mais altos, os princípios mais bonitos. É por isso que a gente luta. Outro ponto importante, que a gente comercializa às vezes também a nossa fé. Muitas vezes tem isso. A gente faz caridade, mas você tem que fazer a caridade por fazer caridade. Você não tem que fazer a caridade para que o outro diga, a sua religião é bonita. Gente, até o shaitão faz caridade. Até o shaitão pode fazer caridade. Até os hipócritas podem fazer caridade. Então as pessoas vão seguir o caminho do hipócrita por isso? Não. Você tem que fazer pelo princípio. Que a pessoa acredite em Allah ou não. Que a pessoa faça a coisa que você gosta ou não. Se você está fazendo pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, você tem que continuar fazendo isso pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E não porque a pessoa parece contigo. Outro ponto que muitas vezes a gente faz. Porque eu ajudei você, a partir de agora você tem que estar comigo. Você sempre tem que estar de meu lado. Também não. Você está comercializando a fé. Você está sendo como aqueles que o Corão descreveu. Não seja como وَلَا تَكُنُ كَالَّذِي اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَهَهُ.
ou como fala lá, não seja como aquele que pegou seu próprio ego, seu próprio bel prazer como sua própria divindade. Muitas vezes tem isso. Dissemos que fazemos o bom só para agradar a nós mesmos, para nos sentir que nós somos os caras que fazem caridade. Tanto que muitas vezes, alguns até gostam disso. Uma vez que ela não faz uma caridade, aí se sente feliz porque fez, mas na verdade ela não quer que o pobre deixe de ser pobre. Enquanto no Islã o objetivo é o pobre deixar de ser pobre, a pessoa que precisa deixar de precisar, para que justamente todo mundo possa evoluir junto. Então, se você está fazendo pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, você não quer ser só você. Você quer que a coisa se multiplique. Por isso que quando você faz uma boa coisa, você não vai querer que aquela boa coisa seja só você que faça. E, inclusive, vou terminar com essa terceira lição, que é uma coisa que a gente tem entre nós muçulmanos, o exclusivismo. Infelizmente, eu vi isso muito aqui. Tem também em outros lugares, mas eu vi isso muito aqui, onde as pessoas aplicam ditadura da fé no Islã e dizem que, na verdade, querem a união dos muçulmanos. Na verdade, é uma ditadura da fé. Ah, eu tenho uma mesquita, a minha mesquita vai ser a única aqui. Você não é melhor que o profeta, alaihi salatu wassalam. A Medina tinha várias mesquitas com o profeta, alaihi salam, vivo. O profeta ia inaugurar mesquitas. Quem é você para força? É só ser você que tenha. A pessoa que é contra uma mesquita existir é uma pessoa que é contra o Islã. Tem que pensar nisso. Não tem que ser só eu. A união dos muçulmanos, ou a união, na verdade, dos seres humanos é aceitar a diferença de cada um, com a qualidade de cada um, e a gente se ajudar. Como o Corão colocou, Allafa baina qulubikum. O Corão não colocou wahada qulubikum, mas Allafa baina. Vocês são diferentes e Allah subhanahu wa ta'ala cria a junção entre os corações de vocês. Agora, se você não aceita a diferença, como você vai se juntar ao outro? O primeiro ponto é isso. Se queremos nos unir como humanos, nos unir como muçulmanos, primeiro temos que aceitar que o outro exista, com a diferença dele, com a fé dele, com a convicção dele, e que a gente aprende a conversar, aprende a lidar os uns com o outro, e que a gente se preocupe com a humanidade como um todo. Como eu falei semana passada aqui, um dos filhos de Adam, alaihi salam, entrou no paraíso só porque ele desejou que todo mundo entre no paraíso. Você pode odiar alguém, mas deseja que ele entre no paraíso, que ela só não o oriente. Mas se ela não vai orientar, que pelo menos proteja as pessoas contra o mal dele. Allah subhanahu wa ta'ala deu a chance até para Shaitan. Até o fim do mundo, Shaitan tem possibilidade de pedir perdão. Shaitan não é proibido entrar em mesquita, não. Não é proibido. Ele pode entrar e rezar. Ele ainda, a porta da tauba está aberta para ele. É porque ele não vai entrar por essa porta que ele vai ser castigado. Mas a porta da tauba está aberta para todo mundo. E nós, às vezes, chegamos e dizemos, somos eu, tem que ser só eu. Fora eu não tem ninguém. Eu sou dono. Então você é um ditador, você é um firaun. Infelizmente é isso. Temos a firaunização do din. Todo mundo tem que pensar como eu, todo mundo tem que seguir a minha linha, todo mundo tem que seguir a minha visão. Quem não segue a minha visão, eu tenho que combater, eu tenho que destruir, eu tenho que e depois disso, eu estou fazendo isso para unir os muçulmanos. Não, você não está fazendo para unir, você é o maior divisor dos muçulmanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve da divisão. Você não está fazendo isso para unir os humanos. Eu estou me preocupando por mal que está acontecendo com uma pessoa que eu acho que parece mais comigo. Como aconteceu para alguns europeus, falavam, quando acontecia a guerra na Ucrânia, eles parecem conosco, vamos ajudar eles. Enquanto os mesmos estavam jogando os africanos, os norte-africanos no mar, voluntariamente matando milhares de pessoas e não estavam preocupados. Isso é uma visão que o ser humano não deve ter. É a visão que a gente tem que tirar da humanidade, que a gente tem que trabalhar a pregar para que a humanidade saia disso, para que a gente tenha um mundo melhor. Se a gente olhar até os massacres, o genocídio que está acontecendo hoje na Palestina, tudo parte disso. Você tem um grupo terrorista que usou-se de uma ideologia que o sionismo, vamos falar a verdade, no origem não era uma coisa necessariamente ruim. Era uma ideia de pessoas que votaram por um lugar de culto, que os palestinos aceitavam, mas eles usaram aquilo para transformar numa lógica etnicista de um povo. Agora, não, vai ser meu povo, minha lógica. Até entre eles, gente que são do mesmo povo que não concordam com eles, eles perseguem. Estão perseguindo até aqui no Brasil, gente que não pensa como eles. Por quê? Porque a lógica dele é que só a nós que existe. Então, você está querendo se colocar no lugar de Deus. E o pior, querem usar ainda o nome de Deus para isso. A lição que foi trazida para Ibrahim, alayhi salam, é para isso, que a gente pensa nisso. Quando a gente abandona essa visão, não importa a quantidade de boas ações que você fez. Tanto que muitas vezes se sai para limpar a imagem, por exemplo, do Irgun, porque eu falo que é o Irgun. O problema não é o movimento terrorista chamado Irgun que criou esse Estado, que eles chamaram de Israel. Esse movimento, muitas vezes tentam limpar a imagem deles, mostrando coisa de boa convivência, coisa bonita, que eles fazem caridade, mas é uma falsa caridade. Por quê?
para eles só conta eles. Eles são superiores a todo mundo. Enquanto o ser humano tem esse pensamento, isso só leva à destruição da humanidade. A gente viu a Segunda Guerra Mundial com o nazismo e o fascismo. Foi um pensamento de dizer só nós. E nessa lógica de só nós, só leva à destruição da humanidade. E o ser humano, infelizmente, não aprende. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, como o Allah subhanahu wa ta'ala colocou, Ibrahim kana umma. Ibrahim, ele sozinho gera uma umma, gera uma humanidade, gera uma sociedade. Então, a partir de Ibrahim, tiramos lições para a gente ter sociedades cada vez melhores, cada vez mais agradáveis de viver, cada vez em paz, e também lições para a gente melhorar a nossa fé dentro da sociedade. Porque a sua fé isolado, sozinho, não é uma fé realmente comprovada. Ela só será comprovada quando você está dentro da sociedade e você consegue implementar ela de forma coerente. Que Allah subhanahu wa ta'ala melhore a nossa fé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a praticar e a seguir as sunnas dos profetas. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a nossa fé seja sincera. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque no nosso coração o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, o amor das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, e que esse amor purifique nosso coração, que esse amor nos leve e nos aproxime cada vez mais de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala traga a paz para a humanidade, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja os povos injustiçados, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja os povos injustiçados, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja os povos injustiçados, que Allah subhanahu wa ta'ala oriente aqueles que praticam a injustiça, e se não for orientar eles, que proteja os injustiçados contra a injustiça deles, que Allah subhanahu wa ta'ala une nossos corações nas nossas diferenças, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a acertar as nossas diferenças, e que Allah subhanahu wa ta'ala melhore as nossas fés nas nossas diferenças. Aqim as-salah.